Fala galera, tudo bom? Bom dia pra vocês. Cara, videozinho legal pra falar. Feio de manhã eu falo que não é a mesma coisa, né? Não sei o que acontece. Bom dia, galera. Primeiro de tudo, obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, compartilhar e marcar os amiguinhos, tá? Porque hoje a gente vai falar de um evento que aconteceu essa semana. Vocês devem estar vendo o vídeo agora na sexta-feira, mas aconteceu na terça, tá? E eu queria falar um pouco do evento com vocês, porque já que eu vou gravar vídeo depois também sobre o assunto do evento, então eu acho legal falar sobre isso um pouquinho antes, pra vocês saberem como é que foi. Pra variar, os eventos da blockchain têm sido sensacionais, é muito bom para networking e eu continuo com aquela impressão de estar todo mundo se ajudando no mercado. Então isso não mudou e eu acho sensacional. Não conheço nenhum outro mercado que é assim. Agora vamos lá, especificamente sobre o evento. A gente tá falando do evento que a Chainalysis fez. Chainalysis que inclusive gostaria muito que fosse patrocinador do canal, vamos ver se tá certo. Mas eu vou falar sobre eles, porque eles abrem uma temática nova para poder conversar aqui em cibersegurança, tá? E foi um evento feito para falar sobre o marco legal das startups, né? Ou, que eu nem gosto de chamar assim, como vocês já sabem, mas a PL que foi passada agora no final do ano passado, lá nos 45 do último tempo. Então, era um meet and greet lá no Skybar, aqui no Hotel Unique, e acho que praticamente 70% das pessoas ali eram tudo advogados. E eu acho que era esse meio que o objetivo mesmo. E ele chamou 3 pessoas do mercado para poder fazer um painel. Eles, né, na verdade, porque o evento é junto com a Abcrypto. Então, o apresentador, o Bernardo, ele era da Abcrypto. E aí as 3 entrevistadas ali no painel eram pessoas de mercado. E eu vou dar destaque especificamente para o pessoal da Bitso e do Itaú que estava lá, para vocês verem, não porque estava melhor ou pior do que as outras pessoas que foram chamadas, mas a questão é que para vocês verem como é que era diferente o painel, como tinham pessoas de mercados totalmente diferentes falando sobre a mesma coisa, tá? Então, e eu procuro, sei lá, coincidência ou curiosidade, eu fui a única pessoa que fez pergunta depois do painel, porque eu queria ver a reação dela sobre basicamente o que eu acho dessa PL que foi passada, tá? Então, aqui eu queria falar sobre o evento. Primeiro que foi super bem organizado, o evento tava lotado, eu acho que eles devem ter planejado, era um meet and greet, né, umas 50 pessoas, devia ter mais do que 100, tanto que a galera tava se espalhando pelo bar inteiro, porque só a área lá que tinha sido separada pra gente não foi o suficiente. Um papo muito bom, a chegar ao ponto de você não conseguir ouvir sua própria voz, de tanta gente conversando e fazendo networking. Então foi, tipo, muito bom mesmo, tá? Então vamos sobre os aprendizados de lá. Então, primeiro de tudo, pra mim, eu consegui ver novos modelos de negócios que não estavam disponíveis para mim, vamos dizer assim, quando você faz uma pesquisa rápida no Google ou quando você vai em outros eventos. Então eu vi players lá que eu já conhecia falando de novas estruturas de negócios que eles estão começando a operar. E vi também novos modelos de negócio que eu vou comentar sobre nos próximos vídeos. Mas acho que o mais importante é que existiu uma congruência, ou pelo menos um texto em comum, uma opinião em comum entre todo mundo, que antes era tipo, todo mundo é pró-mercado, então o mercado tem que ter de tudo. E eu gostei de ver que a maior parte das pessoas muito sóbria em criticar as coisas que merecem ser criticadas, né? Então o pessoal animado, possivelmente, né, com os resultados dessa PL agora, algumas pessoas, não sei porque raios, animado com a CBDC, enfim, com a stable aqui brasileira que a gente vai ter, com a moeda brasileira que a gente vai ter, mas as pessoas de maneira geral criticando as exchanges de maneira geral, criticando em boa parte também a PL por algumas coisas que ela deixou totalmente no vácuo. Então, enfim, eu quero dar um resumo aqui do que foi a opinião do pessoal lá e o que foi a minha pergunta, que eles responderam para minha pergunta, para vocês entenderem eu acho que é o suficiente para vocês entenderem a vibe do rolê, tá? Então, basicamente, as 3 pessoas entrevistadas e mais o coordenador do painel, né, todos, claro, gostaram da PL ter passado, de ser um primeiro marco, um primeiro passo em direção à regulamentação do mercado. Signifique isso o que for, né? Esse é um dos problemas. Mas todos ali criticando alguma coisa em específico, né? Talvez a pessoa mais incisiva foi a representante do Itaú, que estava lá, né? Cuja opinião eu compartilho com certeza, que é de que, né, deixaram muita coisinha aberta. E eu queria enumerar algumas dessas coisas para poder deixar esse vídeo com um pouco mais de conteúdo para vocês, tá? Então a PL, como vocês sabem, criou uma entidade, vamos dizer assim, chamado PSAVs, que são prestadores de serviço para ativos virtuais, que basicamente encaixa todo mundo, menos exchanges, mas encaixa todo mundo. É um novo ente empresarial que eles queriam dar propriedades específicas, porém, a começo de história, eles não determinaram que tipo de empresa que é isso, quais são os quinais que vão estar aí dentro, ou seja, eles deram nome para um boi e agora todo mundo é isso. Basicamente é isso. Aí eles tinham que definir o que era um ativo virtual.
que fizeram mal e porcamente, porque não conseguiram entender o que de fato é um valor imobiliário e o que não é, o que está a comando da CVM falar, o que está a comando da MiCA falar, que nada mais é do que um entendimento europeu sobre o nosso mercado, né, com regras, assim como o nosso marco legal está sendo, ou seja, um debate que até no Congresso levantou mais entidades internacionais como entidades que entendem do assunto e menos a gente. Então, ou seja, passamos um tempão desde 2015 aí, tentando passar essa PL para, no final das contas, todo mundo assumir que não entende absolutamente nada do assunto. Porque, entre outras coisas, o mercado não foi consultado. Complicado, né? Então, criaram um ente que fala sobre ativos virtuais, não disseram o que são ativos virtuais, ainda não elegeram quem vai ser a entidade reguladora das PSAVs e das operações de cripto. Deram sim um prazo para que as demais empresas entrem de acordo com as novas regras, né? Regras essas que aí sim acabam ajudando sobre compliance, sobre evitar fraudes de maneira geral. Então tudo isso tem sido bem positivo. Para quem lê, inclusive eu estava com um papelzinho aqui, inclusive se vocês quiserem eu vou deixar o link para vocês, que é um arquivo sobre o mercado legal, o marco legal dos criptoativos, feito pela BMA, um escritório de advocacia maravilhoso, que eles fazem um resumo para leigos, tá? Claro, não leigos na blockchain, você precisa entender da blockchain para poder entender o que está escrito aqui, mas leigos para quem não é jurista, para quem não é advogado. Então dá para você tirar uma crítica daqui. Mas, cara, até eu levei isso pro evento ontem, eu tinha marcado umas perguntas para fazer, e basicamente o questionamento que eu fiz foi, dado que eles foram incompetentes em definir o que é um ativo virtual, em definir o que é uma PSAV, em definir quem que é o órgão regulador e quem que vai cuidar desse mercado, quem que vai taxar o mercado, eles foram incapazes de dizer o que é uma criptomoeda, cara, o que é um criptoativo. Eles não conseguiram dizer, eles não conseguiram separar a tokenização, um token utility de um token security. Né? Só falaram, não, qualquer coisa, se a CVM achar, né, teste de Howey, que a gente já conversou, achar que aquilo tem valor imobiliário, então ele tem, e aí a CVM que manda e não a PL. Só que pela definição que eles colocarem, a definição que a CVM tem, tudo tem valor imobiliário. É surreal. Tipo, tá salvo token cashback, fan token e token fidelidade. Só, todo o resto é ativo, é valor imobiliário. Então não deu para entender. Honestamente, não deu para entender. Por um outro lado, eles falaram bastante sobre stablecoins. Eu acho que isso é muito proveitoso. E não só stablecoins registradas, né? Moedas que se portem como uma stablecoin, igual a Coin Livre vai ter. Né? Moedas que a oferta e a demanda sejam controladas para que você tenha liquidez de 100%. E sempre com compras e vendas, ordens de compra e venda colocadas para fixar o valor de 1 para 1, né? Então, que independentemente de ser ou não uma stable da parte de programação, que aquela moeda sim tem um comportamento específico e tem que ser olhada de uma maneira específica também. E a parte interessante sobre isso é que ele já deixa bem claro que todos os entes que operarem esse tipo de moeda, de maneira geral, entre outras coisas, né? Vão ter que sim provar aquela liquidez, vão ter que provar os fluxos. Isso é muito importante sim, para poder separar o joio do trigo. Agora veja, se a PL tinha como objetivo ajudar a gente a ter menos fraudes, né, obrigando as exchanges a declararem o que é ativo deles e o que é ativo dos demais, no final das contas, no último minuto, eles tiraram essa parte, né, deixaram a critério da CVM. Então, quando eu fiz a pergunta, eu até citei, né, o quão discricionário tem sido o mercado. É interessante, porque interessante do lado negativo. Porque nós aqui brasileiros, um dos princípios da nossa Constituição basicamente fala que, né, nós podemos fazer tudo aquilo, nós, indivíduos, empresas, podemos fazer tudo aquilo que a Constituição não nos proíba. Enquanto isso, o governo só pode fazer aquilo que a Constituição lhes permita. E o nosso mercado está de cabeça para baixo, né, porque a gente não sabe muito bem o que fazer. Ô Loki, filho, você pode parar de cavar o cenário? Pode ser? Você pode? Enfim, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque tudo que a gente faz pode levar um stop order no dia seguinte. Tudo que a gente faz muda a jurisprudência no dia seguinte. Não tem segurança jurídica ou segurança de contratos. Um contrato feito entre uma empresa bem estabelecida e uma pessoa, um investidor, ele não é confiável. Não porque as partes não são confiáveis ou o contrato não é bem feito, mas porque a jurisprudência está sendo escrita a torto e a direito com parâmetros que mudam a cada segundo. Né? E um bom exemplo disso é a maneira como os sandbox têm sido criados. Né? Então se teve já sandbox da CVM, sandbox do Bacen, eu não estou falando do Meta, tá?
ou de metaverso. Eu tô falando desse ambiente regulatório que você elege algumas empresas lá para estar lá e tentarem operar de maneira diferente. A exemplo da Vortex no sandbox da CVM, que opera como uma DTVM, que é o que todo mundo queria ser, né? Poder ter ativos com valor mobiliário e operar em oferta pública, né? Enfim, e não pela 476. Então, e tem sido totalmente discricionário. Se você vai pesquisar sobre o sandbox, você até tem lá as regras de como participar, qual que é o nível de prioridade, mas você percebe que tem algo muito subjetivo lá. Então, quando eu perguntei para as palestrantes, essa confusão na hora da formatação dessa PL, a falta de taxonomia e o fato que a gente vive num país onde é o país dos amigos do rei, o país das campeãs nacionais, o país do nosso mercado do sandbox que escolhem de maneira discricionária os participantes, subjetiva, de maneira nada clara para nós. Será que esse movimento que acabou de acontecer é tão bom assim? Ou não é mais uma prova de que a gente nunca vai ter algo sério no nosso país? Foi essa a pergunta que eu fiz e eu gostei muito das respostas que eu ouvi, né? Por um lado, a gente ouve aquela coisa do tipo, pelo menos temos algo aí, né? Que é aquela coisa do a gente vota no menos pior. Né, isso já tá, você vê como tá embutido no brasileiro esse pensamento, né? A gente não consegue se livrar desse negócio de jeito nenhum. Pelo menos tem algo aí. Era bom que tivesse algo, porque se fosse feito de qualquer outra maneira, demora mais 4 anos para acontecer. Então foi muito falado sobre isso. Mas de maneira geral, as 3 palestrantes que estavam lá no painel, as 3 concordaram comigo, que tem muito erro aí. E tá tudo bem. Infelizmente, a gente tem que aceitar que tá tudo bem. Porque não dá pra brigar e ir pra frente do Congresso, né? Porque senão você é preso. Inclusive, se eu falar algumas palavras aqui, capaz de eu ser preso também, meu canal fechado. Então, né, esse é o país que a gente tá vivendo hoje, essa é a crítica que a gente tem que fazer hoje. É bom ter sido feito? É bom, com certeza. Ajudou em algumas coisas? Ele achava que ia ajudar, a PL achava que ia ajudar em 100% dos problemas, ajudou em 3%, 4%, mas ainda assim ajudou em alguma coisa. Né, o lugar de onde se partir. Então, enfim, esse foi o principal tema que foi abordado lá, tanto no painel quanto nas conversas que estavam rolando ali em volta. Claro, as pessoas apresentando seus negócios, modelos de negócio, mas todo mundo realmente preocupado em, de maneira geral, usar escritórios jurídicos bem informados para tentar driblar esses problemas e fazer da melhor maneira possível para se preparar não só para o que foi feito em dezembro, quanto que provavelmente vai ser feito nos próximos meses aí na próxima gestão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O evento foi incrível. Para quem tá entrando nesse mercado, até como curioso, eu encontrei amigos que eu não sabia que iam, que nem são do mercado, são empreendedores que queriam entender sobre o mercado e estavam lá. Foi muito legal. Então, assim, eu acho que esse nível de curiosidade é o necessário para vocês começarem a aprender e entrar no mercado, tá? Da maneira que for. É isso. Tamo junto. E eu vou começar a postar, provavelmente no Instagram, os eventos que eu vou participar. Se vocês quiserem, tiverem interessados, qualquer coisa, manda mensagem no direct, que se eu tiver convite, alguma coisa assim, eu posso passar para vocês também, tá bom? Abraço, tamo junto.